Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Começou o Campeonato Brasileiro. O Vasco ganhou do Santos por 2-1 de virada. E você poderia estar espantado achando que eu mudei de ideia e resolvi comentar sobre o jogo, coisa que eu já disse que não era minha praia. Sempre deixei claro que o meu canal existe para fazer um link entre o futebol e a política, considerando que a política que falo relaciona o regime, a administração, a direção, o governo e a organização a um clube de futebol. Na realidade, cada vez mais a política se mistura com o futebol, e quando o futebol é do Clube de Regatas Vasco da Gama, mais ainda. E os comentários que eu vi no pós-jogo de domingo me fizeram gravar esse vídeo antes de divulgar outros já programados. É inadmissível o que disse o presidente do Santos, um exemplo de político da velha guarda que se acha dono de um clube. Ele fez questão de desrespeitar e agredir o Vasco dentro de São Januário, dizendo que o Santos veio ao Rio para levar 3 pontos para casa com facilidade. E como não conseguiu, ao invés de reconhecer que o Vasco mereceu a vitória, preferiu criticar o desempenho do seu time como se ele fosse muito melhor do que o do Vasco e não tivesse feito o dever de casa. Coisa como que se uma criança se recusasse a obedecer ao professor ou o próprio professor fosse incompetente para conseguir que os alunos o atendessem. Isso me chamou a atenção e resolvi pesquisar o que pensavam e diziam as redes sociais santistas sobre o jogo. E fiquei abismado com a soberba dos santistas. 90% dos comentários, e aí incluo até um jornalista conhecido na mídia tradicional de São Paulo, dizendo que o time do Santos é muito melhor que o do Vasco e que nós lutaríamos para não cair para a segunda divisão de novo. Alguns poucos respeitaram a história do Vasco, mas a maioria não teve essa consideração e trataram o Vasco com desprezo. Tiveram a ousadia de jogar o Vasco no lixo. Isso me revoltou muito, por isso resolvi retrucar. E não estou fazendo isso só porque o mundo está uma merda, cheio de boçais que não aprenderam nada e precisa ser reciclado, mas e principalmente porque quem deixou que esse desrespeito chegasse a esse ponto foram os bostas que passaram pelo clube e curtiam o regime ditatorial que lá se instalou por décadas. E nós, torcedores, assim como acontece na política brasileira, sempre fomos manipulados e enganados por esses sanguessugas. O Clube da Integração, do Respeito, da Igualdade, que foi pioneiro em muitas campanhas sociais desde sua fundação, coisa que já citei em vários vídeos que fiz, hoje é menosprezado e desprezado por alguns estúpidos ignorantes que, com sua soberba, tentam se passar por donos da verdade, mas que na realidade são excremento da humanidade. Falar mal de um clube que tem a melhor história dentre todos os outros no Brasil e quiçá no mundo, mesmo que não possua o melhor time do país, e sabemos por quê, não é correto. Alguém duvida que a torcida do Vasco é uma das maiores do país? E o Santos também tem uma grande torcida, mas não por causa da sua história, mas sim porque teve a sorte de ter em seu elenco o maior jogador do mundo que nunca negou torcer para o Vasco. Mas mesmo com isso, quantitativamente sua torcida nunca chegou aos pés da nossa, que assim como a dele é nacional. Mas não pelo mesmo motivo. Eles porque tiveram o melhor jogador do mundo como agregador, e nós pelos valores sociais defendidos e veiculados por nossos fundadores há mais de um século ininterruptamente. Imagina qual não seria a diferença se nossos dirigentes não tivessem feito tudo para desmantelar o clube nas últimas quase 3 décadas de destruição. Mas assim mesmo a torcida cresce e, como diz o slogan criado pelo vencedor do concurso de 1958 para o Departamento Infanto-Juvenil do Vasco da Gama, enquanto existir um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal.
Sempre se reinventando, o clube que foi fundado por 63 imigrantes portugueses e luso-descendentes em 1898, no bairro da Saúde, para a prática do remo, escolheu o nome de Clube de Regatas Vasco da Gama porque naquele ano se comemoravam os 400 anos da descoberta do caminho marítimo para a Índia, realizado pelo nosso eterno almirante. Para que não abaixemos a cabeça quando formos agredidos por ofensas gratuitas vindas de um adversário do mesmo segmento nosso, precisamos enxergar quem somos. E hoje, independentemente de termos um presidente simpático a B ou C, precisamos reconhecer que ele quer o melhor para o clube e não demonstra querer levar vantagem do cargo que ocupa. Precisamos parar de desconfiar de tudo e de todos. Sei que é difícil para o vascaíno acreditar em um dirigente, mas se não o fizermos, que força teremos para reagir contra agressões como a que o presidente do Santos fez? Depois de tantos anos de sofrimento, a torcida do Vasco regrediu e parece insegura quanto a que posição deve assumir. O presidente já falou, e com sabedoria, que ganhar uma partida não é uma garantia, mas que termos um clube funcionando dentro dos conformes facilita e ajuda muito. Para isso, quanto mais a torcida apoiar, melhor será. E reconheçamos que há muito ainda a fazer e os obstáculos são muitos, mas o vascaíno não pode desistir. E se não bastasse essa agressão barata que o Vasco vive atraindo, começa a semana seguinte ao jogo do Santos e a imprensa tradicional e nojenta inaugura nova narrativa para desrespeitar nosso clube. Ah, como eles adoram menosprezar o Vasco. E quem são os protagonistas? Pelo menos 2 eu sei que são jornalistas rubro-negros que odeiam o Vasco. Os demais só ajudaram a aumentar a fofoca e não foram desrespeitosos com o clube. Um dos que nunca tiveram consideração pelo Vasco é um jornalista antigo da mídia tradicional e que no início da carreira até foi setorista do Vasco e teve um caso mal explicado em São Januário que provocou sua expulsão de lá. Se foi um cartão vermelho merecido, eu não sei, mas nunca mais colocou os pés lá. O outro mora em São Paulo e é um torcedor roxo do Flamengo, que por algum motivo odeia o Vasco. A verdade é que eles resolveram agredir nosso presidente porque ele resolveu dizer que o Vasco deveria jogar contra o Flamengo em São Januário no Campeonato Brasileiro, quando o mando de campo fosse nosso. Nada mais justo, afinal, quando o mando de campo é do rubro-negro, o jogo é sempre no Maracanã, que após licitação dirigida e mal explicada, acabou caindo nas mãos da dupla Fla-Flu. O desejo do Pedrinho e de toda a torcida vascaína parece que caiu como uma bomba em cima desses jornalistas que acham que o Vasco deve se submeter às manobras do seu clube de preferência. Ora, se a polícia do Rio não garante jogo em São Januário com torcida dupla, que pelo menos reconheça sua incompetência e garanta o jogo com torcida única. Mas aí esses jornalistas de meia tigela arrancam os cabelos e gritam que isso é um absurdo. Mas em São Paulo é assim. Será que eles acham que a violência no Rio é menor que a de São Paulo? Vamos defender nosso presidente ofendido com palavras e frases preconceituosas que um jornalista de verdade deveria se abster de pronunciar, se possuísse algum sentimento de respeito por outro ser humano. Quanto ao outro, ele deveria tentar entender o que o nosso presidente disse antes de perder a razão e interpretar de forma distorcida o que o Pedrinho disse. Mas isso só nos dá mais força para lutar contra esses imbecis que se acham os maiorais só porque têm um espaço para dizer as besteiras que falam. Culpa de seus patrões que lhes pagam para nada acrescentar à humanidade. E quanto ao empate contra o Melgar, pena que não tivemos força para manter a nossa vantagem e acabamos de deixar o clube peruano empatar no finalzinho. Triste, mas temos condição de impor nosso jogo em São Januário no jogo da volta, que será o último dessa fase de grupos e pode ser decisivo para a nossa classificação.
Claro que foi frustrante ceder o empate, mas o esporte é assim mesmo, e isso acontece diariamente no futebol. Não podemos deixar de apoiar o time, porque se nos rendermos, deixaremos de ser o 12º jogador do Vasco para reforçar o adversário. Força, torcedor! Até a próxima! Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas!